Eu sou Ariadna da Mata, neta de Benedita Justina da Mata e Ernestina Nascimento, filha de Angélica Augusta da Mata, e eu queria começar agradecendo muito a elas por estar aqui hoje. Eu sou Preta Ari e essa aqui é a Ayan. Existe um lugar em que as crianças ouvem que os seus cabelos são feios, que seus traços não são bonitos e que a sua cor de pele é feia. Nesse mesmo lugar, elas pouco se veem em histórias felizes, em livros, filmes, muito menos em bonecas e brinquedos. Esse lugar se chama Brasil. Pessoas negras são quase 60% da população desse país, mas nós não somos representados na mesma proporção. E no mercado de brinquedos não é diferente. Eu sei porque eu fui uma menina negra que não teve bonecas negras e constantemente eu recebo relatos de mulheres que também não tiveram. E elas sentem muito por não ter tido a oportunidade de se ver nas suas bonecas. Eu tenho um filho de 9 anos, o Valentim, e ele, com 9 anos, já sofreu várias situações muito tristes por ser um menino preto, por ter o cabelo que tem. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar na área da educação, em contato com crianças negras, eu pude testemunhar o quão o racismo já está presente na infância e na escola, principalmente. A gente sempre se preocupa, né, em como as nossas crianças estão sendo tratadas, estão sendo olhadas, e é preciso que a gente possa reverter, né, direcionar os nossos olhos para a escola também, que é onde essas crianças estão, grande parte, né, do seu tempo, do seu dia, e como elas estão sendo tratadas. Eu cresci em Araraquara, interior de São Paulo, e eu adorava bonecas. Eu gostava de tudo nelas. O cheirinho de brinquedo novo, aquele cheirinho de plástico, sabe? Eu amava as bonecas, mas as minhas bonecas, elas tinham um cabelo liso e louro, iguaizinhos aos meus, que eu não tinha. As minhas bonecas tinham olhos azuis, iguais aos que eu não tinha. Elas também tinham a pele bem clarinha, bochecha rosada, iguaizinhas a essas aqui que eu não tinha. Na minha rua, a única menina que tinha um boneco negro era a Lilian, a minha amiguinha, também negra. E nós éramos mamães demais para um bebê só. Mas só hoje eu entendo que para nós ele era o filhinho que fazia sentido. No Brasil, a cada 100 bonecas negras, aliás, a cada 100 bonecas produzidas, somente 6 são negras. E informações coletadas em agosto de 2020, pelos produtores, né, ligados à Brinq, a proporção de bonecas negras em relação às brancas é só de 20%. A minha primeira boneca negra eu ganhei há 10 anos atrás. Eu tenho 36 anos. O meu filho, Valentim, de 9 anos, como eu disse, ele passou por todas essas situações tristes. Como eu disse, na escola as crianças já estão diretamente direcionadas e ligadas ao racismo. E é preciso que a gente como eu disse, direcionar os nossos olhares para essas crianças. Eu criei a Negrita Arteira e hoje eu faço bonecas negras de pano para que a gente possa cultivar o respeito às diferenças, o respeito a todas as pessoas, independente da cor da pele, a representatividade, o empoderamento infantil. E quando a gente brinca com bonecas, a gente dedica afeto, amor, a gente está reproduzindo a realidade. Então a gente dá comidinha, troca de roupa, dá banho, penteia.
a gente respeita aquele corpo e entende que aquele corpo merece ser amado da maneira que é. Ele não muda as características. Então, ele precisa ser amado da maneira que é. A Yan, essa boneca aqui, que por sinal o nome dela é iorubano e significa brilhante. Essa boneca nasceu depois que a filha de uma grande amiga minha disse que ela não poderia ser princesa, não poderia ser bailarina, porque os amiguinhos da escola disseram para ela que não existia princesa nem bailarina como ela, uma menina preta e gorda. Então, eu criei a Negrita Arteira justamente para que a gente possa cultivar esse respeito às diferenças, a gente possa observar o quão a representatividade é importante. E quando a gente brinca com bonecas negras, as meninas negras, os meninos negros se veem naquelas bonecas. E eles aprendem a amar, a se amar como são. E as crianças não negras aprendem a amar os seus amiguinhos como são. Se a personalidade da criança é construída a partir do momento que ela é um bebê, e a gente sabe que o fator cultural e social está diretamente ligado a essa formação de personalidade, será que a gente está olhando para essas crianças e percebendo que nós somos o primeiro mediador dessa criança com o mundo? É necessário que a gente se responsabilize neste lugar na vida da criança. Mandela disse uma vez que ninguém nasce odiando uma criança ou outra pessoa pelo local onde ela mora, pela situação social. E será que se essas crianças que hoje reproduzem o racismo, pessoas adultas que reproduzem o racismo, se elas aprenderam a odiar, então elas também podem aprender a amar. Entre nós, é necessário que a gente possa assumir esse papel de quem está formando essas personalidades. É necessário que a gente possa ensinar as crianças que elas precisam amar independente da cor da pele, da religião, da condição social, da orientação sexual. Então, que a gente possa abrir os nossos olhos e nos enxergar como quem está formando as personalidades e quem é o ator principal desse futuro que a gente tanto preza e tanto respeita e tanto pensa. Mas o futuro a gente pensa como algo tão distante, mas é agora que a gente precisa agir para que ele mude esse cenário. Aliás, é na infância que a gente pode mudar esse cenário, porque na infância tudo que a gente vive vai impactar diretamente no nosso desenvolvimento pessoal, emocional, mental, físico. É importante que a gente possa se observar de forma que o futuro está lá na frente, mas que a gente está construindo ele agora. Ainda há muitas crianças negras e não negras que precisam de bonecas negras para se empoderar, brincar com respeito, afeto, representatividade. E aquela máxima de que brincar é coisa séria, é realmente sério. Brincando, as crianças amadurecem, elas entram em contato com o mundo e criam e continuam fortalecendo a sua criatividade. Elas amadurecem emocionalmente. No capítulo O Desenvolvimento da Criança, o papel do brincar no desenvolvimento, do livro A Psicologia do Desenvolvimento da Criança Preta, cita Freud, e eu vou ler para vocês. Ele assumiu que o brincar era importante para o desenvolvimento emocional e social da criança. E o via como um meio pelo qual a criança testa a realidade e aprende a dominar o ambiente e como um meio de desenvolver a fantasia e a imaginação. Para Freud, o brincar era principalmente uma saída para ideias e necessidades emocionais sem restrições e punições sociais. Na brincadeira, a criança pode assumir diversos papéis relacionados ao seu ambiente familiar e comunitário.
ou relacionados às suas fantasias e imaginação criativa. Ao assumir os papéis dos adultos por meio da observação, imitação e prática, a criança começa a compreender o mundo dos adultos e começa a se identificar com esse mundo. E através desses meios, o papel de seus pais, grupo, ela brinca no mundo e começa a ter uma vaga ideia do papel que se espera que desempenhe. E ela tem alguma ideia da posição social da sua família, etnia, grupo e etc. Olha como brincar é importante. Agora imagina se a gente traz afro-referência para essa brincadeira. As bonecas negras foram e vem sendo a minha maneira de afro-referenciar, mas não precisa ser só assim. Pode ser através das músicas, dos jogos africanos, através de figuras. O brincar livre, que é quando a criança brinca a partir dela, não com recursos que são necessariamente um brinquedo, é super importante e até essencial, eu diria. Mas quando a gente estrutura a brincadeira, quando a gente se mete nela, por que é tão difícil encontrar recursos que remetam à cultura, à história, à imagem preta? O meu filho Valentim, que eu sempre digo, ele tem 9 anos, mas ele tinha 5 anos quando ele me perguntou, mamãe, o Brasil é o nosso país? Eu falei, sim, filho, por quê? E ele falou, porque a maioria dos lugares onde eu olho, eu não consigo ver tantas pessoas pretas. Parece que tem mais portugueses do que africanos aqui. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, é sobre isso, é sobre as crianças entenderem que elas pertencem a um grupo. Então, para quem acha que as crianças não têm esse entendimento, eu acho que essa fala dele ilustra muito bem isso, né? A educação dele é uma educação afrocentrada, então por isso que é mais fácil dele poder fazer essa percepção. Mas eu não tive a educação afrocentrada e eu também me percebia. Poucas pessoas pretas não se percebem. Aliás, a escola, ela antecipa essa percepção. E, infelizmente, de forma muito dolorosa. Então, a falta de representatividade nos brinquedos, ela vai impactar diretamente no desenvolvimento e no pensamento que a criança tem do seu pertencimento. Será que ela é vista? Será que ela é amada? Será que ela é bem-quista no espaço que ela ocupa? Então, as bonecas negras foram a minha forma de referenciar, porque eu acredito que as bonecas, elas vão servir para um grupo de apoio de crianças negras, pais, avós, tios, trazer mais afeto e mais representatividade para a brincadeira. As bonecas negras, elas vão trazer mais recursos para que o mercado de brinquedos afro-referenciados, que por mais que a demanda seja crescente, ainda não atende por completo. Existe uma lei, a 10.639 de 2003, que obriga o ensino da cultura e a história afro-brasileira e africana nas escolas. Então, as bonecas também são um recurso para o cumprimento dessa lei. Então, eu acredito que as bonecas negras, elas são uma forma de trazer toda essa representatividade, afeto, empoderamento. E não ter tido bonecas negras foi ruim para mim. Mas eu acredito que para pessoas não negras também. Porque atualmente elas são adultos que não toleram conviver com pessoas que são diferentes delas. Então, se você concorda e se você apoia, né, toda essa ideia que eu expus aqui, você também está nessa corrente de quem quer ver um mundo muito menos desigual. E agora eu quero saber, eu e a Yan, quem pretende dar mais bonecas e bonecos negros para as crianças ao seu redor, por gentileza, levante a mão. Então, já que vocês levantaram a mão, em alguma cadeira aí de baixo tem um convite para vocês. E quem achar esse envelope vai continuar a corrente de espalhar bonecas negras pelo mundo.
E aí? E aí? Quem achou? É sua missão, então, de espalhar mais bonecas negras para o mundo. Muito obrigada.